Bom dia pessoal. Betão aqui de novo para mais uma aula de física com vocês. Essa aula de física hoje vai ser curtinha, tá? Eu ia fazer ela no Meet, mas acabei resolvendo gravar porque ela vai ser curtinha. E a próxima aula, né? Na quarta-feira a gente faz ela via Meet mais para tirar dúvidas, né? Passo talvez uma lista de exercícios mais aprofundados, tá? Então aqui, ó, na aula passada nós conseguimos aqui demonstrar e deduzir essa fórmula aqui, né? Que é a fórmula do espaço. As outras fórmulas de velocidade e aceleração, né, são fórmulas que você vai conseguir deduzir isso lá no nível superior, tá? Você vai conseguir entender por que ficou menos velocidade angular vezes a vezes seno, né? Porque a derivada desta expressão aqui é essa aqui, né? E a derivada desta segunda expressão é essa terceira aqui, tá? Então seria mais ou menos aí esse o motivo. Mas aí lá no ensino superior você não precisa se preocupar em entender, né, como que surgiu, né? Como que surgiu, essa aqui nós explicamos, né? Eu mostrei para vocês como que surgiu. As outras duas é uma explicação mais um pouco técnica de nível superior, tá? Falamos sobre energia do movimento harmônico simples. Agora vai começar a gente falar sobre ondas, tá? Por que a gente viu o movimento harmônico simples antes de ondas? Pelo simples fato de que um movimento harmônico simples de uma carga elétrica, por exemplo, pode provocar uma onda eletromagnética. Então, por isso que a gente viu o movimento harmônico simples antes de começar a falar sobre ondas, tá? E aqui, gente, falando sobre ondas, nós temos então todo aquele conhecimento que vocês já viram no nono ano. Tá? Onda é uma perturbação, né? Uma transmissão de energia, um pulso, né? Onde não há, digamos assim, transporte de matéria. Há o transporte de energia, mas não há o transporte de matéria. Então isso é uma onda, né? Existem ondas em cordas, existem diversos tipos de ondas, né? Ondas, como é que fala? Ondas mecânicas, eletromagnéticas, né, longitudinais e transversais, né? Então, uma onda, né, falando um pouco sobre onda, né, não é só em cordas, não existem só ondas mecânicas, né? Existem também aquelas ondas eletromagnéticas que não são visíveis aos nossos olhos, né? E tem as ondas eletromagnéticas que são visíveis, né, que são as cores visíveis, né? Então, veja bem, a classificação quanto à natureza das ondas, elas podem ser de duas naturezas, né? Mecânicas e eletromagnéticas. Isso que a gente já viu lá no nono ano, qual é a diferença entre os dois tipos de ondas. Mecânica é aquela que depende de um meio material para se propagar, ela não existe sem um meio material. Um exemplo disso é o som, né? Por exemplo, dois astronautas, né, um do lado do outro, lá no espaço, entre eles tem um vácuo praticamente absoluto, né? Mesmo que um deles grite o mais alto que conseguir, mesmo a 1 centímetro de distância, se eles não tiverem contato um com o outro, né, eles não vão ouvir um ao outro. Eles se comunicam então por ondas de rádio e não por som mesmo, né? Por causa do vácuo que eles estão imersos, né? Já as ondas eletromagnéticas, elas se propagam tanto no meio material quanto não, né? Por exemplo, a luz, ela se propaga tanto no vácuo, né? Quanto se propaga também no ar, na água, né? Só que assim, existe uma diferença muito grande entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Quanto mais, entre aspas, denso vai ficando o meio, né, mais rápido o som vai ficando no caso das ondas mecânicas, né? Então, por exemplo, você pega a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Você pega a velocidade do som na água, já aumenta mais ainda, né? Você pega a velocidade do som nas rochas, no chão, aumenta ainda mais, né? Já a luz é o contrário. Ela no vácuo tem velocidade máxima. Ela entra aqui no ar, ela reduz um pouquinho a velocidade, né? Ela entra na água, reduz mais um pouquinho a velocidade. Ela entra no vidro, reduz ainda mais a velocidade, né? Então existe essa diferença entre as duas, né? Para mecânica, quanto mais denso for o meio, né, para ondas de som, por exemplo, mais rápido o som se propaga, né? Nas eletromagnéticas é ao contrário, mais devagar. Apesar de que as velocidades são muito diferentes. A velocidade do som, por exemplo, no ar é de 340 metros por segundo, né? E a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, ou 3 milhões de quilômetros por segundo. É muita coisa, gente. A velocidade da luz é muito superior à velocidade do som, tá?
Bom, a gente tem também aqui a diferença quanto à direção de oscilação, né? Que uma onda pode ser transversal ou longitudinal, tá? Onda transversal é aquela que vibra para cima e para baixo. Ela está indo para frente e está vibrando aqui perpendicular à trajetória, né? E a longitudinal, ela vibra na direção de propagação. Então, a onda está indo para frente, ela está vibrando para frente e para trás. É o caso do som, por exemplo. O som é uma onda longitudinal, ele vibra para frente e para trás, né? Já a luz, por exemplo, é uma onda transversal, né? Ela está indo para frente, mas vibrando para cima e para baixo, né? Então, existe a diferença quanto à direção de oscilação, né? E tem também a classificação quanto à propagação, né? Que uma onda ela pode ser unidimensional, que é uma onda numa corda, por exemplo. Ela pode ser bidimensional, que pode ser uma onda em cima de uma piscina, por exemplo, em cima de um rio, de um lago parado, né? E você tem ondas tridimensionais, que aí acaba se propagando em todas as direções, como o som, por exemplo, uma lâmpada, né? Então seria mais ou menos isso. Gente, como eu falei para vocês, nossa aula de hoje vai ser um pouco mais rápida, por isso está sendo gravada. A gente vai parar aqui, tá? Nós vamos parar aqui, nós vamos deixar a velocidade de propagação de onda para a próxima aula, tá? Vamos falar só até as classificações das ondas quanto à direção de propagação, quanto à direção de oscilação, né? Quanto à natureza das ondas, né? Então, nós vamos, antes de a gente ir embora, eu quero mostrar para vocês um experimento. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo da aula, inclusive, que a oscilação de cargas elétricas provoca uma onda eletromagnética? Então, eu preparei um experimento aqui virtual para mostrar para vocês essa ideia. Só um minutinho que eu estou abrindo um experimento aqui. Nossa, que demora, gente. Vamos, meu filho. Acho que deu certo. Ó, vou trazer ela aqui na tela para vocês. Experimenta aqui na tela. Aqui. Opa. Aqui. Gente, então veja bem. Aqui você tem um elétron, né? Roberto, como é que funciona esse negócio aí dessas partículas, né, carregadas provocarem ondas? Então aqui você tem duas situações interessantes. Ó. Você tem aqui o lugar onde está sendo a transmissão, né? No caso aqui uma emissora de rádio, por exemplo. E aqui é onde está sendo a recepção dessas ondas. Então aqui, como você pode perceber aqui, você tem uma antena. O que é uma antena na verdade? Uma antena é só um instrumento metálico onde tem elétrons livres, né? Por ser um objeto, né, metálico, tem elétrons livres, né? E se você vibra esse elétron aqui dentro, ó, você provoca uma onda, tá vendo? Ó, vibrei ele só um pouquinho, ó. Você provoca uma onda lá, ó. E o elétron do receptor também vibra quando essa onda passa por ele. Então, a ideia de movimento harmônico simples é o seguinte, ó, se você oscilar aqui, ó, tô oscilando esse elétron aqui, tá vendo? Ele provoca uma onda eletromagnética que quando passa pelo elétron lá do receptor, ó, vai vibrar, ó, não com a mesma amplitude, mas com a mesma frequência, tá vendo? Seria essa ideia aqui de relação entre movimento harmônico simples e ondulatória, né? Se você pega uma carga elétrica e vibra ela, né, em movimentos periódicos, por exemplo, né, você tem aqui um movimento harmônico simples convertendo esse movimento harmônico em ondas, né, ondulatória, né? Lógico, isso aqui depende de carga elétrica, fazer isso aqui funcionar e tal, mas é só para vocês entenderem o funcionamento, né? E você vibra essa carga elétrica aqui, né? E isso provoca uma onda eletromagnética, né? Interessante. Então, se você pode brincar, você pode aumentar a frequência, ó. Se você aumentar a frequência, obviamente, vou aumentar a frequência aqui também, ó. Olha só. Você pode diminuir a frequência, vai ficar bem lento agora, e aumentar a amplitude. Olha só a diferença. Né? Eu vou pôr uma frequência maior aqui. Olha só. Então, isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona, então, aqui um movimento harmônico simples relacionado a ondas, tá? Basicamente é isso que acontece com tudo que tem antenas, tá? Então, gente, seria essa a ideia aí de ondulatório, tá?
O que eu vou pedir para vocês fazerem na aula de hoje, né? Porque a aula de hoje eu falei que é curtinha, né? Vamos pegar aqui um parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Na aula de hoje, vocês vão fazer para mim do 1 ao 6, só isso. Vocês vão fazer para mim a página 197. Do 1 ao 6, só isso. Ok? Não se esqueçam, terminando essa aula, terminando de fazer do 1 ao 6, postem aqui no Classroom, porque eu preciso de ver que vocês estão acompanhando e fazendo as atividades conforme eu estou solicitando. Tá bom, gente? Então, atividade do 1 ao 6, da página 197, para hoje, no horário de aula. Tá ok? Então, gente, um abraço e até a próxima.